E aí, pessoal, prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das rivalidades mais intensas do futebol mundial. Isso aí. Corinthians versus Palmeiras. É clássico. A gente separou aqui artigos e trechos sobre finais históricas, jogadores que viraram lenda e, claro, a expectativa para a final do Paulistão 2025. Uma rivalidade que vai muito além das quatro linhas, né? Uma história rica, cheia de emoção, rivalidade, momentos inesquecíveis. É isso aí, e a gente está aqui para entender o que faz esse derby paulista tão especial, né? Explorar a história, os momentos-chave, as figuras lendárias, tudo que faz o coração do torcedor bater mais forte. É verdade. Para começar, vamos contextualizar essa batalha épica, né? Corinthians e Palmeiras. Dois gigantes. Dois gigantes do Campeonato Paulista, com histórico de confrontos de tirar o fôlego. De tirar o fôlego, ó. Incluindo 12 finais, os vencedores. 12 finais. É muita história pra contar. E o mais legal é que cada final tem um tempero especial, uma narrativa própria. E contribui pra essa rivalidade épica. E por falar em finais, a de 2025 já tá dando o que falar. Pois é. O primeiro jogo acontece dia 16 de março no Allianz Parque. Aham, E a decisão no dia 27 na Neoquímica Arena. A atmosfera vai ser insana. com certeza. E tem muita coisa em jogo, né? O Corinthians busca o seu 31º título paulista. Caramba! Um marco que os colocaria num patamar ainda mais alto. Já o Palmeiras, imagina só, busca um tetracampeonato consecutivo inédito. É, Seria algo histórico pro clube. seria mesmo. E para adicionar ainda mais emoção a essa final, teremos uma novidade tecnológica. As finais do Paulistão 2025 serão as primeiras no Brasil a utilizar a tecnologia de impedimento semiautomático com VAR. Olha só, tecnologia de ponta para um duelo de gigantes, né? É, Imagina o impacto que isso pode ter no jogo, principalmente em lances polêmicos. A gente sabe que cada detalhe, cada decisão pode mudar o rumo de um jogo. Ainda mais uma final tão tensa como essa. Falando em tensão, vamos voltar no tempo e relembrar algumas finais que ficaram marcadas na história. A final de 2020, por exemplo, Não, foi decidida nos pênaltis. é verdade. Após um empate de 1-1 no Allianz Parque, com vitória palmeirense, você consegue imaginar a pressão psicológica que os jogadores devem ter sentido. É de roer as unhas. Pênaltis em uma final de derby. Acho que até que não torce pra nenhum dos dois times sente o coração disparar. É, E essa tensão toda faz parte da magia do derby, né? com certeza. Em 1999, tivemos uma reviravolta espetacular. É verdade. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0, mas o Corinthians se impôs no segundo, venceram por 2-1 e conquistando o título. Essa é a prova de que no derby o jogo só termina quando realmente termina. Exatamente. Nunca dá pra subestimar o poder de reação de nenhum dos dois times. E essa imprevisibilidade, né? É um dos elementos que torna essa rivalidade tão fascinante. É verdade. E falando em momentos marcantes, não podemos esquecer a final de 1993. Um verdadeiro show de domínio do Palmeiras. Eles venceram os dois jogos, incluindo uma goleada de 4-0 no segundo jogo. Que atropelo. Essa final de 93 mostra bem a força do Palmeiras naquele período. Mas será que essa dominância vai se repetir em 2025? Só o tempo dirá. Esses jogos demonstram a intensidade e imprevisibilidade que marcam esse clássico. Mas, para a gente entender ainda melhor essa rivalidade, precisamos falar dos jogadores, né? Sim. Que escreveram seus nomes na história do derby. Afinal, são os craques que transformam os jogos em momentos inesquecíveis. Verdade. E essa rivalidade viu muitos talentos brilhando em campo, né? Cada geração tem seus ídolos, suas referências. É. E no derby, essa constelação de estrelas, é ainda mais brilhante. Começando pelo Corinthians, quem a gente pode destacar? Tem tantos. Mas um nome que dispensa apresentações é o Marcelinho Carioca, o pé de anjo. Decisivo em várias finais, como em 1995 e 1999, com gols que levaram o Timão ao título. A especialidade dele, As faltas, né? as cobranças de falta. Era uma arma poderosa que ele tinha, colocava medo em qualquer goleiro, principalmente os palmeirenses. Um verdadeiro terror para os adversários e que mais marcou época no timão. Elivelton, autor do gol do título corintiano em 1995. Um chutaço de fora da área que ficou gravado na memória de todo corintiano. Esse gol resume bem o espírito do derby, né? Raça, emoção e muita entrega. É verdade. E do lado palmeirense, que são os nomes que ecoam até hoje. Olha, o Palmeiras também tem uma galeria de craques impressionante. Um deles é o Edmundo, O animal. o animal. Fundamental na conquista de 1993. Sua força, presença em campo, personalidade explosiva. Ele personificava o que é o derby nos anos 90. Uma figura emblemática. Além do Edmundo, quem mais brilhou com a camisa do Verdão? Tivemos o Rivaldo, com atuações brilhantes nas finais de 93 e 94. Um jogador habilidoso, inteligente, que desequilibrava qualquer partida. Dois craques que deixaram sua marca no Palmeiras. Mas tem mais um nome, não é? Sim,
Ronaldo, autor do gol decisivo na final de 1974. Aquele gol aumentou o jejum de títulos do Corinthians diante do Palmeiras, o que só intensificou a rivalidade. Ronaldo Fenômeno. Não, esse é outro Ronaldo. Um jogador que fez história no derby paulista nos anos 70. Ah, entendi. Cracks de diferentes épocas, mas com o mesmo impacto nesse clássico. Exatamente. E por falar em impacto, a gente precisa falar sobre o técnico palmeirense Abel Ferreira. Ah, sim. Ele tem comandado o Palmeiras com maestro nos últimos anos, inclusive no derby. A invencibilidade dele no Allianz Parque contra o Corinthians é impressionante. É um dado que mostra a força do Palmeiras sob o comando dele. Mas o que mais me fascina no Abel é a forma como ele consegue neutralizar os adversários, sabe? Ele estuda cada detalhe, cada jogador, e o resultado a gente vê em campo. E essa invencibilidade coloca ainda mais pressão no Corinthians para a final de 2025, né? Com certeza, o Timão vai precisar se superar para quebrar essa escrita e ter mais tranquilidade na busca pelo título. Mas, por outro lado, o Corinthians também tem seus trunfos. Quais trunfos você acha que o Corinthians pode usar para surpreender o Palmeiras e sua máquina tática? Eles têm uma história rica em títulos, jogadores talentosos que podem fazer a diferença. É verdade, o Corinthians nunca pode ser subestimado. A camisa pesa, a torcida apoia, e num clássico como esse, tudo pode acontecer. É isso que torna o Derby Paulista tão especial, né? A imprevisibilidade, a paixão, a história. Tudo isso se mistura para criar um espetáculo único. Com certeza. Essa história a gente vai continuar desvendando na próxima parte do nosso Deep Dive. E voltamos pro nosso mergulho no Derby Paulista. A gente já explorou a história, os momentos marcantes, os craques, mas ainda tem muita coisa para desvendar. É verdade, a gente parou falando da invencibilidade do Abel Ferreira no Allianz Parque contra o Corinthians. Isso coloca uma pressão extra no Timão, né? Sem dúvida. Mas é importante a gente lembrar que o Corinthians também tem seus trunfos, né? E sim! A gente já falou da força da camisa, a tradição, a torcida, mas tem um elemento que eu acho que pode fazer a diferença nesse confronto, que é a experiência do elenco corintiano. É verdade. Muitos jogadores do Corinthians já disputaram finais, já sentiram a pressão de um derby. Essa bagagem pode ser fundamental para lidar com a pressão do jogo. Exatamente. A gente sabe que a Neoquímica Arena vai estar lotada, a torcida vai fazer um caldeirão, mas os jogadores experientes do Corinthians já viveram isso antes. Eles sabem que a chave para o sucesso é manter o foco, a disciplina tática e a frieza nos momentos decisivos. E falando em jogadores experientes, a gente não pode esquecer que o Derby revelou grandes craques ao longo dos anos, né? Verdade. Nomes que marcaram época, que construíram a mística desse clássico. É verdade. Marcelinho Carioca, Edmundo, Rivaldo. Esses caras não só brilharam dentro de campo, como também ajudaram a construir a narrativa, né? A rivalidade, a paixão em torno do Derby. E a torcida, hein? Que papel ela desempenha nesse clássico? A torcida é o combustível do Derby. A gente sabe que tanto a Fiel quanto o Mancha Verde são apaixonadas, fanáticas. E essa energia das arquibancadas se transfere para o campo, contagiando os jogadores, criando uma atmosfera única. É com a dia a dia mesmo. E a gente sabe que essa rivalidade vai muito além do futebol, né? Ela está presente no dia a dia do torcedor, nas ruas, nos bares. É uma escuta simbólica que permeia a cultura de São Paulo. Com certeza. O derby é um reflexo da identidade da cidade. É uma rivalidade que se manifesta de diversas formas, né? Nas provocações entre os torcedores, nas músicas, nas bandeiras. É uma cultura própria que se desenvolveu em torno do derby. E como essa rivalidade se desenvolveu ao longo do tempo, a gente sabe que ela é centenária. Mas será que ela sempre foi tão intensa? Olha, no início do século XX, quando Corinthians e Palmeiras ainda estavam dando seus primeiros passos no futebol paulista, a rivalidade não era tão acirrada. Os clubes se enfrentavam com respeito, com esportividade, era uma época mais romântica, digamos assim. Mas em algum momento essa relação mudou, né? O que aconteceu? A partir dos anos 30, com a profissionalização do futebol, o aumento da competitividade, a rivalidade começou a se intensificar. A disputa por títulos, a busca por hegemonia no futebol paulista, a polarização das torcidas, tudo isso contribuiu para criar um clima de rivalidade mais acirrado. E a partir daí, cada jogo passou a ser uma batalha campal. Exatamente. E a mídia, claro, ajudou a alimentar essa rivalidade. Nos anos 40 e 50, com o rádio, os jornais ganhando mais espaço, cada lance, cada polêmica, cada declaração era amplificado, criando um clima de tensão ainda maior. Nossa. E os jogadores, hein?
Eles também compravam essa briga. Ah, com certeza, a gente teve grandes embates dentro de campo, jogadores que não se intimidavam, que davam sangue pela camisa, Luizinho, Baltazar, Ademir da Guia, Rivelino. Esses caras personificavam a rivalidade do derby. E essa tradição de grandes jogadores continuou nas décadas seguintes, né? Sócrates, Casagrande, Neto, Edilson, Marcelinho Carioca, Edmundo. Cada geração teve seus ídolos, seus guerreiros que ajudaram a construir a história do derby. Verdade. E essa história rica em ídolos, em jogos memoráveis, contribui para a mística em torno do derby. É uma rivalidade que transcende gerações, que se renova a cada partida. E como essa rivalidade se manifesta nos dias de hoje? O que mudou? O que permaneceu? Olha, eu acho que a essência da rivalidade continua a mesma. A paixão, a emoção, a vontade de vencer a qualquer custo. O que mudou foram as formas de expressão dessa rivalidade. De que forma? Com a internet e as redes sociais, a rivalidade se tornou ainda mais presente no dia a dia do torcedor. As provocações, os memes, as discussões online, tudo isso amplifica a rivalidade e cria um clima de tensão constante. É verdade. E a gente sabe que essa tensão se intensifica ainda mais na semana que antecede o derby. A cidade da mídia só fala do jogo, os torcedores ficam ansiosos. E é um momento único. É um verdadeiro evento. E a gente, como amantes do futebol, tem a sorte de poder vivenciar essa rivalidade tão de perto. E para finalizar essa parte do nosso Deep Dive, eu queria que você, com toda a sua experiência e conhecimento sobre o derby, fizesse uma projeção. Quem você acha que vai levar melhor na final de 2025? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. É difícil prever, mas eu acho que... E estamos de volta para a reta final do nosso Deep Dive no Derby Paulista. Exploramos a história, os craques, a paixão da torcida. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem vai levar melhor na final do Paulistão 2025? É a pergunta que tá na cabeça de todo torcedor. Mas antes de arriscar qualquer palpite, acho que a gente precisa analisar a fundo o momento de cada equipe, né? Verdade. Começando pelo Corinthians, o que eles têm a seu favor para buscar esse título tão importante? Olha, o Corinthians tem um elenco experiente, né? Com jogadores acostumados a decisões, a força do grupo, a união, a garra. É. Isso pode fazer diferença num jogo tão tenso como esse. E a Fiel, hein? A torcida corintiana é conhecida por sua paixão, apoio incondicional. Como esse fator pode influenciar o desempenho do time? A Fiel é o 12º jogador do Corinthians. A atmosfera da Neoquímica Arena vai ser eletrizante, a torcida vai empurrar o time do início ao fim. Isso pode dar um gás a mais para os jogadores, principalmente nos momentos difíceis. Mas o Palmeiras também tem suas armas, né? O time vem de ter campeonato consecutivo, tem um técnico vencedor, um elenco entrosado. Quais são os pontos fortes do Verdão para essa final? O Palmeiras é um time muito sólido defensivamente. O Abel Ferreira conseguiu construir um sistema defensivo quase impenetrável e isso é fundamental no jogo decisivo. Eles também têm um ataque poderoso com jogadores que podem decidir a partida a qualquer momento. E o fator psicológico, hein? O Palmeiras venceu os últimos confrontos contra o Corinthians, inclusive com o Abel Ferreira invicto no Allianz Parque. Isso pode pesar na cabeça dos jogadores corintianos. Com certeza. O fator psicológico é fundamental num clássico como esse. A confiança, a mentalidade vencedora, tudo isso conta. O Palmeiras entra em campo com a vantagem psicológica, mas o Corinthians tem a oportunidade de usar isso como motivação. Ou seja, temos dois times fortes com características e estratégias diferentes. A final promete ser equilibrada e imprevisível, né? Exatamente. Qualquer detalhe pode fazer a diferença, né? Um erro individual, uma jogada ensaiada, a frieza nos momentos decisivos. O derby é um jogo de nervos, de emoção e a gente pode esperar um grande espetáculo. E como você acha que os técnicos vão se comportar? O que podemos esperar do Abel Ferreira e do técnico do Corinthians em termos de estratégia? O Abel Ferreira é conhecido pela disciplina tática, né? Pela capacidade de neutralizar os pontos fortes do adversário. Eu imagino que ele vai montar um esquema defensivo sólido, explorando os contra-ataques com a velocidade de seus atacantes. Já o técnico do Corinthians, eu acredito que ele vai tentar propor o jogo buscando pressionar o Palmeiras desde o início. Vai ser um duelo de estilos, de estratégias. E quem conseguir se adaptar melhor às circunstâncias do jogo vai ter mais chances de vencer. E quem você acha que vai brilhar nessa final? Que jogador tem potencial para se tornar um herói do derby? Olha, no Corinthians eu aposto no. Ele é um jogador experiente, decisivo, sabe como se comportar em jogos importantes. No Palmeiras eu fico de olho no Enha. Ele é um jogador talentoso, que vive uma grande fase, pode desequilibrar a partida a qualquer momento. Mas no derby a gente sabe que qualquer jogador pode se destacar, pode ter seu momento de glória. A história do clássico está cheia de heróis improváveis. E para finalizar o nosso Deep Dive, eu queria fazer uma pergunta que todo torcedor se faz. Quem você acha que vai levantar a taça? Pronto. Essa é a pergunta mais difícil de responder. Como eu disse, a final promete ser equilibrada. Qualquer um dos dois times pode vencer. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que... Bom, acho que vamos deixar essa resposta pro campo, né? É isso aí, pessoal.
Chegamos ao fim do nosso mergulho no Derby Paulista. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história, pelos craques, pela paixão que envolve esse clássico e que a final do Paulistão 2025 seja um jogo memorável, digno da grandeza do Derby Paulista. Que vem a final, que vem o Derby. E que a gente possa continuar celebrando essa rivalidade que nos emociona há mais de um século.